Como usar a régua escolar? Quais são as suas funções? Família, professor, todos nós devemos estar atentos a esse item, que já não é mais um item tão comum. E será que vale mesmo a pena comprar o modelo mais simples de régua disponível no mercado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as réguas. Eu já havia feito um vídeo anteriormente, apresentado alguns modelos da régua escolar, explicado a diferença, entre elas. Hoje eu não vou trabalhar com tantas opções de régua, mas eu acho interessante voltar a falar sobre a régua que deforma, que é essa aqui da Maped. Ela não quebra, tem essa vantagem. Porém, quando se trata de fazer medições, ela funciona bem, mas quando se trata de fazer um traçado reto, ela já não funciona bem, porque com o passar do tempo, ela cria essas curvas sinuosas nela aqui, ó, e isso dificulta para a criança fazer um traçado em linha reta. Eu trouxe um modelo que eu uso para fazer construção de margens maiores, é esse modelo que vai até 40 centímetros, e ela tem um pontinho na extremidade. Vamos conversar um pouquinho sobre esse pontinho, ele também tem a sua utilidade. Eu trouxe esse modelo bom para criança para fazer margem. Ele não é translúcido, então ele é opaco, é amarelo o lugar aqui das medições. Eu confesso que por esse fator eu não acho agradável. Facilita muito mais para a criança, quando ela está trabalhando com medições, que essa parte da régua seja transparente, tá? Porém, se o objetivo da régua é fazer o traçado de margens, essa régua para a criança ela é ótima porque ela não desliza. Então a criança não tem muita força na mão e não tem uma mão tão grande para apoiar a régua como se deve na hora da margem. Então essa opção que tem essa aderência para a mãozinha e também é emborrachada, observa aqui que o material é bem emborrachado mesmo, ela proporciona uma maior estabilidade, e isso é uma vantagem ergonômica. Essa outra régua aqui é da CIS, ela é metálica. Muitas escolas já proíbem a régua metálica por causa de risco de acidentes, ela tem a vantagem de ter duas escalas, uma em, não sei se dá para vocês lerem aqui, inch, que é polegada, e outra que é em centímetros, e cada centímetro está dividido em 10 partes iguais, ou seja, são os milímetros. Então, essa régua aqui, ela nos dá a capacidade de verificar dois tipos de escala, dois tipos de medida a gente consegue fazer aqui. Eu comentei no outro vídeo sobre a régua pequenininha, essa aqui, ó, de apenas 15 centímetros, da Tris. Qual é a vantagem? Se for para pequenas medidas, ela não dá para fazer uma margem completa, mas se for para pequenas medições, ela é melhor para a mãozinha da criança, porque ela se estabiliza melhor, porque ela é pequena, Então não é adequada, mas é melhor do que a régua ficar deslizando o tempo todo da mãozinha da criança. Agora eu quero falar um pouco sobre o papel, porque o papel ele tem uma influência no seu trabalho. Eu coloquei aqui alguns papéis. Esse aqui é um papel de fichário, esse reciclado, da Jandaia. Essa outra é uma folha de caderno, eu arranquei de um caderno, ele é desenhado. Muitos professores não gostam de margem desenhada para crianças menores porque elas se distraem facilmente. Porém, esse caderno é interessante porque ele não tem margem. Aonde a pauta termina, a linha que termina, não tem nenhuma margem, Como é que o aluno faz? Para um aluno maior, ele consegue começar e terminar o seu texto usando como referência o final da linha ou o início da linha, tá? Coloquei aqui para vocês duas funções que a gente mais usa da régua em sala de aula. Para medição, geralmente em centímetros ou milímetros, e para confecção de margens. Vale a pena reforçar várias vezes para a criança por que ela tem que fazer margens. Porque, na verdade, ela nem precisa fazer a margem. Você pode comprar um caderno com a margem pronta. Mas os professores ainda gostam de pedir para a criança vir com o lápis de cor e com a régua e traçar em cima da margem. Dois objetivos aí.
Quando a criança está treinando essa habilidade de estabilizar a régua e fazer um traçado acompanhando com o olho, né, com o movimento ocular, o início da margem até o final daquela margem, ela está desenvolvendo uma habilidade motora fina. Então, é uma das formas da gente treinar a motricidade fina. Segunda coisa é que quando a gente vai fazer aí uma redação para o Enem ou um concurso público, as regras de uma redação, as regras incluem o quê? O respeito ao limite das margens. Vou fazer um parágrafo, preciso ter uma margem como referência. Então, a margem é importante. Um aluno, lá no final, né, quando a gente acha já que ele já está espera que ele está com a habilidade, esse domínio aqui, dessa habilidade de escrita, ele já tem conhecimento pleno de que ele não pode sair escrevendo fora da margem. Ok, vocês estão vendo aqui, eu deixei um compasso para falar um pouco sobre uma função, essa função dessa bolinha aqui, tá? Essa bolinha que tem algumas réguas serve para você marcar a distância entre dois pontos. Então, essa régua aqui, por exemplo, que é de 40 centímetros, a bolinha dela bate no 38 centímetros, na posição 38. Vamos supor que eu peço para minha criança fazer uma marcação de 10 centímetros. Então, ela vai fazer do 38 até mais ou menos aqui, ó, no 28. Dessa forma, você vai ter 10 centímetros de distância entre esse ponto e o outro ponto, o ponto do 28. Se eu girar a régua segurando esse ponto, é uma forma improvisada de fazer um pequeno arco. Aqui ficou bem tremido, né? Ficou bem simples esse compasso aqui. Ele não foi utilizado não, mas ele seria o equipamento melhor. Ele está faltando a pontinha dele aqui porque ele é novinho. E a grafite não está aqui ainda. Mas enfim, seria o caso de usar um compasso. Na falta de um compasso, a régua pode quebrar esse galho para a criança, né? Medindo a distância entre dois pontos. Ok, então falamos já da função da margem, que ela deve ser explicada claramente para a criança. Falamos também sobre a função daquele buraquinho, daquele pontinho vazio na régua. Comentamos também sobre a opacidade, né? Se eu tenho uma régua totalmente opaca, que é o caso dessa daqui, fica difícil para a criança, ainda mais essa aqui que não desliza no papel de jeito nenhum, fica difícil da gente achar o pontinho certo que a gente está querendo medir. Então, a régua para medição, o ideal é que essa parte seja translúcida, tá? Além do que, esse aqui o contraste está positivo, o fundo é claro, a escrita é escura. Mas alguns opacos ainda fazem o contrário, colocam o fundo escuro e a graduação em uma cor clara, o que causa fadiga visual. Bom, eu quero falar do papel, coloquei aqui o exemplo de papel vergê. Então, imagina agora o professor que vai dar a seguinte tarefa: faça uma capa para o seu trabalho. Quero a capa manuscrita, eu não quero no computador. Bom, aí você dificultou bastante para a criança, acho que isso não é recomendável, porque quando você vai pegar um papel melhorzinho, como papel vergê, ou papel couché, que é esse aqui com brilho, é tipo aquele papel de revista, né? Ele tem um certo brilho nele aqui, eles vêm sem margem nenhuma, então a criança vai ter que fazer a margem. E na hora de fazer a margem, pode acontecer isso que eu separei aqui. Bom, o ideal é que a margem, essa aqui, por exemplo, começou em 1 centímetro, que ela terminasse aqui embaixo em 1 centímetro, mas não acontece. Ela chegou aqui embaixo com 0,7. Por quê? Porque é muito difícil, a olho nu, a mão da criança, isso aqui nem foi criança, foi eu que fiz, fazer aquela margem do jeito que o professor espera. A menos que você explique que ela deverá fazer medição de pontos. Marque aqui 1 centímetro, marque aqui 1 centímetro. A sua régua tem que tocar exatamente nesses dois pontos e aí você faz o traçado. Ainda assim tem outro problema. Olha o desalinhamento da margem. Fui fazer essa margem, porém quando chegou aqui minha caneta falhou. Eu fiz o risco até o final, mas minha caneta falhou. Aí então eu decidi, já sei, vou corrigir. Na hora de fazer a correção, a margem superior bateu com a margem lateral esquerda. Porém, ela não bateu com a própria margem superior que eu fiz anteriormente. Houve um espaço, um desnível, né? Um desalinhamento. Para um trabalho, isso não é desejável. Outro erro que acontece.
Muito comum a criança fazer isso, o cruzamento entre duas margens. Você vê aqui o modelo impresso, feito certinho, ele fez até um acabamento arredondado no cruzamento de duas margens. Mas aqui, quando você manda a criança fazer, pode acontecer esse erro, tá? Então eu coloquei esse papel verger, ele é bem, parece um algodão, né? Ele é bem macio e poroso. Ele então não teria problema de fazer um traçado com canetinha. Imaginando ainda que o professor quer um trabalho, então tem que ter um acabamento mais artístico, a criança vai usar a canetinha. A canetinha, com a maioria dessas réguas, tem o seguinte problema. Na medida que você faz o traçado da canetinha, a canetinha ainda está úmida, né? A tinta ainda está úmida. Então, quando a criança vai puxar a régua, acontece esse borrão. Qual é a solução para isso? Existem algumas réguas que tem um degrau embaixo dela. Não sei se você consegue observar, aqui existe um degrau. E esse degrau, ele me facilita, porque na hora de puxar, eu não tenho contato da tinta com o papel. Então, ficaria assim, ó, com menor, assim, dessa forma aqui, ó. Um traçado que não mancha, que não borra, tá? Então, se a régua oferece esse degrauzinho atrás, é ótimo, tá? Se ela não oferece esse degrauzinho atrás, é péssimo para esse tipo de tarefa. Então, no geral, eu recomendo. Vai pedir um trabalho artístico para o seu filho ou para o seu aluno, uma capa de um caderno, um desenho com margem, é o ideal você fazer isso no computador, ou pelo menos entregar com a margem já feita no computador. Uma outra dica que eu dou agora, para você treinar mais essa habilidade motora e também a habilidade de medir distâncias, eu gosto muito desse velho papel milimetrado. Esse é um papel milimetrado, é um bloco, não precisa a criança ter um bloco desse em casa, né? O ideal é que a escola tenha um desse e forneça para o seu aluno. Porque assim, você pode dar um problema para essa criança, uma tarefa, e ela pode resolver aqui no papel milimetrado, tá? Então, como ele é milimetrado, a graduação dele está dividida aqui. Esse quadradinho maior é centímetro e está dividido em milímetros aqui dentro, tá? Então, tem vários quadradinhos aqui dentro e aí vai dar uma exatidão para a criança. Gosto muito disso no Ensino Fundamental 2, quando as crianças estão trabalhando já gráficos, né? A construção de gráficos dentro da matemática, dentro das ciências, dentro da geografia. Todas as disciplinas podem e devem explorar essa habilidade da criança. Isso não é uma função exclusiva do professor de matemática. Essa é uma função compartilhada, porque essa habilidade ela é necessária em várias disciplinas depois, né? Então, a gente precisa estimular o nosso aluno a utilizar corretamente o papel milimetrado. Então, agora eu convido você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, dando um like aí, demonstrando que você está aprovando a nossa linha de trabalho, tá? Hoje nós falamos então sobre a régua escolar e um pouco das funções reais dela do dia a dia em uma escola. Até o próximo vídeo.